Boa noite. Bom, ele já falou meu nome, então não preciso falar. Eu sou de Minas Gerais, a minha família é da cidade de Poços de Caldas, mas hoje eu moro em Guaxupé. Sou seminarista da Diocese de Guaxupé. Depois de 15 anos de vida missionária como religioso, então eu decidi fazer uma pausa e iniciar os estudos para o sacerdócio. Então, hoje sou seminarista na Diocese de Guaxupé. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco da minha vida e também da Palavra de Deus. O que nos dá o rumo nesse dia de hoje é uma citação do Catecismo da Igreja Católica. Eu gostaria de ler antes de nós lermos o trecho da Palavra de Deus que nós vamos meditar. E no Catecismo, o parágrafo 1878 vai dizer assim: todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. E essa é a palavra especificamente que nós queremos guardar nesta noite. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Se você tem a sua Bíblia, a gente pode ler junto a passagem que está na primeira carta de São João, capítulo 13. Acho que eu anotei errado, deixa eu só ver aqui. É João 3, primeira carta de São João 3, do 13 ao 24. E vai dizer assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O que é o amor? Qual é a concepção que nós temos de amor? O que nós entendemos por amor?
Uma coisa que precisa ficar muito clara para nós é que amor é diferente de paixão. Amor é uma coisa, paixão é outra. Muitas vezes nós confundimos o nosso coração, achando que as nossas paixões, elas são amor. E as nossas paixões muitas vezes nos machucam, nos magoam, até nos afastam de Deus. Porque a paixão, ela é a manifestação daquilo que nós temos em nós, daquilo que nós trazemos dentro de nós. Muitas vezes, as paixões que nós temos, elas são frutos do nosso egoísmo, do nosso amor próprio. Quantas vezes nós dizemos que amamos alguém, e esse amor que nós dizemos sentir por alguém, na verdade, é simplesmente a satisfação dos nossos próprios desejos e das nossas próprias vontades. Aí a gente pode encaixar os ciúmes. Quando uma pessoa ama a outra e sente ciúmes, na verdade, esse ciúmes é simplesmente a revelação de que o amor que ela sente pelo outro é um amor egoísta, porque satisfaz só a si mesmo. Não é um amor que está preocupado com o outro, mas é um amor que está preocupado só consigo mesmo, que quer satisfazer os próprios desejos, que quer satisfazer as próprias vontades. É um amor egoísta. Por isso que nós precisamos entender e separar o que em nós é amor e o que em nós é paixão. E para a gente entender o que é amor, a gente precisa buscar a fonte do amor. O próprio São João, nessa mesma carta, vai dizer em outro trecho que Deus é amor. Por isso é impossível fazer uma experiência de amor sem entender que em nós existe essa presença de Deus. Eu gosto de dizer que nós não precisamos buscar a Deus, mas que nós precisamos ter a graça de encontrá-lo em nós, porque Ele está em nós. Porque se Deus é amor, Ele está em nós, e nós precisamos encontrar em nós esse amor. Santo Agostinho, o santo antigo da igreja, ele vai dizer assim: tarde te amei, porque eu te procurava fora, quando você estava dentro de mim. Na verdade, muitas vezes nós não fazemos uma experiência real de Deus, porque a gente busca Deus fora de nós, e Deus que muitas vezes é simplesmente uma projeção dos nossos gostos. Nós fazemos uma imagem de Deus ao nosso modo, do jeito que nós queremos que Deus seja, porque o nosso Deus é aquele que resolve os nossos problemas a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então nós projetamos essa imagem de Deus fora de nós, e nós não fazemos uma experiência real de Deus na nossa vida. Porque o Deus que nós acreditamos, ou que nós queremos acreditar, na verdade é a nossa imagem. E vai contra aquilo que é o que Deus quer de nós, que nós nos reconheçamos como imagens dEle. Deus está em nós. Encontrar o amor verdadeiro significa fazer essa experiência real de Deus na nossa vida. E qual é a maior manifestação do amor de Deus? A maior manifestação do amor de Deus é entregar o seu Filho único, para que nós pudéssemos entender que nós temos uma ligação íntima com Deus, porque por nós mesmos nós somos incapazes de ir ao encontro de Deus,
Mas Deus nos ama tanto que Ele deu o primeiro passo, que Ele quis vir ao nosso encontro. Então, Ele não se apegou à sua condição divina, mas quis se fazer como nós, para que nós pudéssemos contemplar a face desse amor. Em Jesus, nós podemos contemplar a face de Deus. Em Jesus, nós podemos contemplar a face do amor. Em Jesus, nós podemos fazer uma experiência real e próxima de nós, desse amor verdadeiro. E aí nós batemos no peito e dizemos: eu conheço Jesus, eu amo Jesus. Não é verdade? Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Levanta a mão. Olha, tem gente que não ouviu. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Quem aqui acha que ama Jesus? Levanta a mão. Aí eu faço uma pergunta: você é um fã de Jesus? Ou você é um seguidor de Jesus? Um fã de Jesus é uma pessoa que conhece, é uma pessoa que até diz que ama, né? Não tem aqueles fãs de cantor sertanejo que compra o pôster, cola na parede, tem os CDs, está na prateleira, e é fã, fala que ama, quando vê, grita, chora, é fã. Quantas vezes, e por que não dizer na maioria das vezes, nós somos muito mais fãs de Jesus do que seguidores dele. Porque o fã não se compromete, mas o seguidor, diferente do fã, é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. É impossível ser seguidor de Jesus sem ter a vida transformada por Ele, porque a palavra dele muda a minha vida, a palavra dele muda a minha história, mas eu só consigo permitir que essa mudança aconteça na minha vida se eu ouvir a palavra de Deus e se eu colocar em prática na minha vida. Porque se isso não acontece comigo, eu não vou passar de um fã de Jesus. Meus irmãos, no céu não vai ter lugar para fã de Jesus, não. Não vai. No Evangelho, Jesus tem umas palavras duras, que ele vai dizer assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta vir no grupo de oração, levantar o braço, rezar, louvar, dançar, cantar, sair daqui e continuar na mesma vida miserável de sempre. Não adianta. Ser seguidor de Jesus significa comprometer-se com Ele. E comprometer-se com Ele é fazer essa experiência de amor, porque o que Ele nos dá é esse amor que é entrega total. Jesus, Ele vem nos dar o exemplo de amor, quando Ele se entrega totalmente por nós na cruz, quando Ele dá a vida por cada um de nós. E aí Ele vai nos dar o exemplo e vai nos dar o caminho. Qual é o caminho então do seguidor de Jesus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. O maior mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Dando a vida por nós. Não é uma paixão qualquer, não é um amor egoísta, mas é um amor doação, é um amor que se entrega totalmente, é um amor que se dá por inteiro. Se nós fazemos essa experiência de Jesus, se nós fazemos essa experiência do amor de Jesus na nossa vida, não tem como a gente continuar do mesmo jeito, porque o amor de Deus nos arranca de onde nós estamos.
O amor de Deus nos leva ao encontro do outro, porque é um amor maior do que nós, então é um amor que transborda de nós. É um amor que vai ao encontro do outro, porque o próprio Jesus quis assim e nos mostrou esse caminho. Todas as vezes que você fizer isso a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. O verdadeiro amor de Deus, a verdadeira experiência desse amor, nos arranca do nosso comodismo, nos arranca do nosso egoísmo, nos faz olhar um pouco além do nosso próprio umbigo, um pouco além das nossas próprias necessidades, nos faz olhar para o outro e encontrar nesse outro, encontrar nesse próximo, a pessoa de Jesus, porque Ele quis assim, porque Jesus quis assim, porque é muito fácil ficar poetizando o amor, né? É igual aqueles namorados que hoje já não escreve mais carta, né? Mas que fica mandando mensagem e aquelas coisas mais bonitas do mundo, aquelas coisas poéticas, né? Mas no primeiro calo que aperta, corre. Amor não é poesia, amor é coisa concreta. Seguir Jesus é fazer o que Ele nos mandou. No Evangelho de São Mateus, existe uma passagem, depois você pode procurar em casa para ler, Mateus 23, e é o único evangelho que tem esse texto. E nesse texto, Jesus ele vai meio que dizer, ou vai meio que nos fazer entender como que vai ser o juízo final. E aí lá ele vai dizer que quando chegar lá, todo mundo diante do rei, e ele vai dividir, vai colocar os cabritos de um lado, as ovelhas do outro, e aí ele vai virar para as ovelhas e vai dizer assim: vinde a mim, vinde para o descanso eterno, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava preso e você me visitou, eu era doente e você me visitou. E aí esses vão virar para o rei e vão perguntar assim: mas Senhor, quando é que nós te vimos assim? E aí ele vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram isso aos pequeninos, foi a mim que o fizestes. E depois vai virar para os outros e vai dizer assim: olha, afastai-vos de mim, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estava nu e você não me vestiu, eu estava preso ou doente e você não me visitou. Todas as vezes que vocês não fizeram isso aos pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Eu acho que não precisa de explicação. A palavra de Jesus é muito clara, e ela vai nos indicar o amor como um ato concreto, não é poesia, não é fantasia, não é utopia, é ato concreto. São atitudes pequenas que qualquer um de nós pode fazer, para que quando a gente chegar diante dele, a gente não tenha desculpas. São atitudes simples, que cada um de nós pode fazer. Aí a gente pode olhar para nós mesmos e a gente pode dizer: será que eu dei um copo de água de bom grado para alguém hoje? Será que eu dei um sorriso para alguém hoje? Será que eu ajudei quem precisava de mim hoje? Ou eu fiquei mais preocupado com os meus problemas, com as minhas necessidades, com as minhas misérias, eu. E a gente vira o umbigo do mundo,
o centro do universo, e tudo gira em torno dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e nessa a gente vai se perdendo pela vida, simplesmente por não conseguir olhar para o lado. E eu queria contar uma experiência pessoal, se me permitem. Como eu disse, eu fui missionário religioso por 15 anos. E nesses 15 anos, numa certa etapa desses 15 anos, eu morei em uma casa onde nós cuidávamos de pessoas em estado terminal. Todos eram acamados, todos tinham muitas necessidades, e aí eu fiquei responsável de cuidar de um que se chamava Irineu. O Irineu, ele tinha sido atropelado na rua e foi internado muito tempo, ficou inconsciente e ficou em estado vegetativo. Então, na verdade, ninguém sabia o nome dele, ninguém sabia de onde ele era, ninguém sabia se ele tinha ou não família. Era uma pessoa que foi encontrada atropelada na rua e que ficou abandonado no hospital. E que depois, quando não tinha mais o que fazer, precisava de um lugar para ficar, e ele ficou na casa da gente. E aí a minha responsabilidade era cuidar do Irineu. O Irineu, ele tinha 7 grandes feridas no corpo. Por causa de ficar o tempo todo deitado, ele tinha 7 grandes feridas, assim, mais ou menos, do tamanho de uma mão fechada, cada ferida. E então a minha responsabilidade era dar banho no Irineu, fazer curativo nas feridas do Irineu, dar água para o Irineu, trocar fralda do Irineu, viver pelo Irineu. Porque se eu não lembrasse que ele precisava de beber água, ele não bebia água, porque ele não tinha como pedir. Se eu não lembrasse que ele precisava comer, ele não comia, porque ele não podia pedir. E para mim foi uma experiência difícil e que mudou a minha vida. Porque aquele homem, sem nome, sem história, sem nada, sem uma palavra, ele foi a presença de Jesus na minha vida durante aquele ano. Porque ele me ensinou muito mais do que qualquer livro, do que qualquer estudo, do que qualquer oração, do que qualquer reflexão, do que qualquer pregação, do que qualquer coisa. Porque cada vez que eu tinha que dar banho no Irineu, que eu tinha que trocar os curativos das feridas, que eu tinha que colocar ele na cama, que eu tinha que tirar ele da cama e pôr no sol, todas as vezes que eu fazia isso, eu via o quanto a gente não é nada, o quanto a gente é frágil, o quanto a gente é miserável, o quanto a gente se preocupa com bobeira, o quanto a gente perde tempo com bobeira. Aquele homem mudou a minha vida. Eu sempre digo que se existe um homem que mudou a minha vida, foi Jesus através do Irineu. O Irineu morreu, eu nunca soube o nome do Irineu, porque Irineu foi o nome que nós demos. Morreu, e eu nunca ouvi da boca do Irineu um muito obrigado. Pelas noites de sono que eu perdi, pelo esforço que eu fiz, nunca me agradeceu. Aquele homem nunca me pagou pelo que eu fiz. E quando eu digo que aquele homem mudou a minha vida,
foi porque através dele eu entendi o que é amor de verdade. O que é amor gratuito, o que é amor doação. Porque se eu estivesse ali esperando uma recompensa, eu nunca teria. As noites de sono que eu perdi para cuidar do Irineu, ninguém viu. Minha mãe nunca viu, meu pai nunca viu, meus amigos nunca viram. As pessoas que moravam comigo muitas vezes não viram. Talvez nem o Irineu tenha visto. Não sei. Mas ali eu aprendi o que é amar de verdade. Quando nós fazemos a experiência de amor gratuito, o nosso coração ele se transforma, ele se converte de tal forma que os nossos problemas eles parecem nada diante de nós. Faça a experiência. Faça a experiência de fazer algo para alguém sem esperar nada em troca. Faça essa experiência. Sabe aquela pessoa que bate na porta da sua casa pedindo um prato de comida? Experimenta dar um prato de comida. Agora, dar um prato de comida é muito fácil. O difícil é trazer ele para sentar na minha mesa e comer comigo. Porque dar um prato de comida lá na beira da rua, a gente não se compromete. Papa Francisco, ele disse uma coisa que é muito forte. Ele disse assim, que quando ele atendia a confissão das pessoas, quando ele ainda era bispo, em Buenos Aires, ele sempre fazia para a pessoa 3 perguntas. E as perguntas eram essas: você já deu esmola? E todas as pessoas respondiam que sim, porque todo mundo um dia, querendo ou não, deu esmola. Aí ele fazia uma segunda pergunta: quando você deu esmola, você olhou no olho da pessoa que pediu esmola para você? E aí já uma grande maioria não, porque a gente sempre dá esmola, entrega rápido e sai rápido, às vezes nem dá, né? Porque a gente já imagina o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. E aí a isso ele fazia uma terceira pergunta: quando você dá esmola, você olha no olho da pessoa e você segura a pessoa, você pega na mão da pessoa? E aí isso praticamente ninguém fazia. E isso me fez pensar tanto, porque nós somos muito egoístas. E nós não fazemos essa experiência de Jesus porque nós somos egoístas, porque nós não saímos de nós mesmos. Porque se Jesus está na pessoa que precisa da nossa ajuda, por que é que nós não abaixamos do nosso orgulho na direção dessa pessoa? Por que é que nós não estendemos a mão? E eu volto a dizer, isso não é poesia, isso não é fantasia, isso é ato concreto, porque a nossa mudança de vida, ela vai acontecer quando a gente tocar na carne de Jesus, quando a gente tocar na pessoa de Jesus, quando a gente fizer essa experiência de amor concreto com Jesus, um amor que vai ao encontro, um amor que toca de verdade, porque Jesus fez isso por nós, Ele veio até nós, Ele morreu por nós, e como se não bastasse morrer por nós, Ele quis tocar a cada um de nós. Jesus se fez alimento por nós, e na Eucaristia a carne de Jesus toca a nossa fraqueza, porque quando nós nos aproximamos do altar, nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus. E volto a dizer, isso não é poesia. Jesus, Ele realmente nos toca na Eucaristia. E se nós queremos fazer uma experiência como essa, uma experiência verdadeira de conversão,
Nós precisamos sair, do nosso orgulho, das nossas limitações e ir ao encontro do outro. Esquece um pouco os seus problemas, esquece um pouco as suas misérias. Sai um pouco desse umbiguismo, dessa mania de ficar rodando em volta de você, parece cachorro correndo em volta do rabo, né? Sai de você e vai ao encontro do outro. Faz a experiência do amor verdadeiro. Às vezes esse outro não é um mendigo que está na rua, não é uma pessoa que está na cadeia, às vezes esse outro é o seu marido, às vezes esse outro é a sua esposa, às vezes esse outro é o seu filho, às vezes esse outro é um vizinho, que você precisa abaixar a crista, ir ao encontro dessa pessoa, tocar nessa pessoa, porque essa pessoa é a manifestação de Jesus na sua vida. É preciso fazer essa experiência. Me permitam usar da minha experiência, pessoal. É preciso fazer essa experiência de ir ao encontro do outro, de lavar as feridas do outro, de trocar os curativos das feridas do outro, de amar o outro sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa. Às vezes a gente escuta tanto, né? Mas o meu marido não tem jeito, meu marido não quer ir na igreja, meu marido é estúpido, meu marido isso, meu marido aquilo. Tenta fazer a sua parte, amar gratuitamente, porque a mudança, a conversão, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, se eu quero tocar as pessoas com o amor de Deus, primeiro esse amor precisa tocar dentro de mim, precisa mudar o meu coração, precisa mudar a minha vida, ao ponto de as pessoas olharem para mim e dizerem assim: nossa, como ele é diferente, ele age diferente, ele olha diferente, ele fala diferente, porque ele fez uma experiência de Deus. Agora, se isso é só da boca para fora, é hipocrisia, é falsidade, é teatro. E a gente não está aqui para brincar de religião. A gente não está aqui para brincar de religião. Ou a nossa fé nos muda realmente, ou a gente vai embora. Porque é preciso fazer uma experiência real. É preciso permitir, e isso cada um é que pode fazer por si mesmo. É preciso permitir que esse amor me toque. É preciso permitir. É preciso abrir as portas do coração. É preciso permitir. No finalzinho do texto que nós lemos, existe uma promessa. E diz assim, lá no versículo 22. Eu vou pegar do 21 em diante. Amados, se o nosso coração não se condenar, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. É promessa de Deus para nós hoje. Muitas vezes nós viemos ao grupo de oração, nós viemos à igreja com um monte de pedidos para Deus. E é justo que nós o façamos. Entregar a Ele as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos que a misericórdia de Deus alcance. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. No início, que foi mesmo que nós dissemos que é o maior mandamento? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a vontade de Deus.
isso é o que lhe agrada. Se nós buscamos fazer isso na nossa vida, se nós buscamos fazer dessa a nossa regra, o nosso hábito, o comum da nossa vida, como as coisas se transformam em nós. Porque nós aprendemos a olhar de forma diferente. Nós aprendemos a viver de forma diferente. Porque nós aprendemos a amar. A amar de verdade. Amar com gratuidade. Eu queria que você fizesse a sua oração, de olhos fechados ou não, que você primeiro tentasse se lembrar dos momentos onde você teve a oportunidade de amar e não amou. Aqueles momentos onde você teve a oportunidade de ir ao encontro do outro e não quis, e não fez. Aqueles Cristos que você deixou de estender a sua mão. Aqueles Cristos que você virou o seu rosto. Aqueles Cristos que você não quis ir ao encontro. Para que nós peçamos a Deus a graça de um coração que ame, nós precisamos primeiro reconhecer quais são as áreas da nossa vida onde nós precisamos que esse amor preencha. E muitas vezes, ou todas as vezes, esse amor ele precisa preencher o espaço que hoje é preenchido pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E você pode ir pedindo a Jesus que no lugar dessas atitudes Ele possa ir colocando o seu amor, tocando com o seu amor, para que nós possamos hoje ter a graça de olhar diferente para o outro e buscar no outro viver plenamente esse amor que sai de si, que vai ao encontro do outro. Quero ser como meu Senhor, nas palavras e na vida, fazer como Ele falou. Quero ser como meu Senhor, e por onde eu passar, deixar marcas de amor. Convido você a rezar com essa música. Se o seu coração está inquieto, a ser como Jesus, a fazer como Jesus, a olhar, a falar, a viver como Jesus, reze com esta música. Quero ser como meu Senhor. Quero ser como meu Senhor, nas palavras e na vida, fazer como Ele falou. Quero ser como meu Senhor, e por onde eu passar, deixar marcas de amor. O meu Senhor me ensinou a amar e me mostrou como Ele quer que eu faça, para que o mundo veja e sinta
seu amor em mim. O meu Senhor me ensinou a amar e me mostrou como Ele quer que eu faça, para que o mundo veja e sinta seu amor